O que fazer quando nós temos a sensação de que parece que Deus nos abandonou? Este é o tema do nosso devocional de hoje, baseado no Salmo 42. Graça e paz, bom dia. Vamos lá? Salmo 42, verso 1. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Provavelmente aqui o contexto aqui é o seguinte: Davi, quando estava fugindo de Saul. Ainda que não seja, tem tudo a ver. A gente dá para fazer essa aplicação sem errar. Tem tudo a ver. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Onde? Derrama minha alma, e ele vai dizer que ele conduzia o povo em procissão para o templo, mas não podia mais fazer isso, porque estava, por algum motivo, ele foi enxotado da presença do templo. Então, por isso que provavelmente tudo aqui tem a ver com aquele contexto lá em que Davi estava fugindo de Saul. Então vamos lá. O salmista está longe do templo, sendo perseguido, e os ímpios dizem: cadê o seu Deus? Cadê? Então, quando as coisas não vão bem, Satanás senta do seu lado, põe o bracinho no seu ombro e diz: será que Deus é com você? Ou, será que Deus existe? Será que Deus existe? Por isso, Paulo diz que nós devemos embraçar o escudo da fé para nos protegermos contra os dardos inflamados do capeta, do Satanás. Aqui o que Davi está passando é um sofrimento profundo. Ele diz no verso 3 que as lágrimas dele eram o alimento dele dia e noite, provavelmente usando essa linguagem poética para retratar o estado da sua alma. Ele não tinha mais fome de nada. A única coisa que ele comia eram as lágrimas que desciam. E dia e noite, ou seja, era um sofrimento que parece que não passava, uma angústia que não passava. Verso 4 ele fala: minha alma se derrama, era como se fosse desintegrando. Essa é a situação em que o salmista se encontra. E, sendo Davi mesmo, e naquele contexto em que Davi estava fugindo de Saul, sendo esse o contexto histórico aqui, pense em Davi. Mesmo que não seja esse o contexto aqui de Davi, mas pense em Davi. Golias vai até Israel, durante 40 longos dias desafia Israel. Há homem aqui? Ninguém. Sabe o que é zero? Zero. Nenhum soldado, ninguém. Ninguém na nação, ninguém. Nem o rei, ninguém. Os heróis de guerra, ninguém. Aí um menino, Davi, um menino, ele se posiciona. E ele vai lá e Deus o usa de maneira brava e corajosa. Ou seja, ele foi o único. E é esse homem que, justamente por ser fiel, está sendo perseguido por Saul. Saul quer matá-lo. Então Davi fica longe do templo, Davi fica longe da sua família, Davi fica longe da sua terra, que é considerada abençoadíssima. Então, assim, é terrível. É para chacoalhar a fé de qualquer um. Mas então, diante dessa circunstância, o que Davi fez? Talvez você também viva isso hoje, ou já viveu, vai viver. O sofrimento faz parte da vida humana e também da vida do crente. Seja pelos mais variados motivos, um cônjuge difícil, um filho complicado, uma situação financeira difícil, uma doença, estar longe de casa, morando em outro país, enfim, são tantas as circunstâncias que são uma tentação em que o diabo senta do lado e fala: cadê o seu Deus? Se você crê em Deus, por que você está passando por isso? É o velho capeta que não muda as suas tentações. Como que Davi supera isso? Como que o salmista aqui no Salmo 42 lida com isso? A regra de sempre. Fé. Fé. Verso 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele faz uma pergunta para si mesmo: por que eu estou abatido? E ele dá a resposta: espera em Deus. Ou seja, a esperança é a cura para o abatimento, para o desânimo, essa confiança de que Deus é soberano, de que Deus vai mudar a história, de que Deus é conosco, de que Deus usa o mal para o nosso bem. Essa confiança, é assim que Davi sai desse poço de angústia. Sempre a fé, sempre essa esperança. Puxa vida, eu olho para a minha vida
E fico pensando aqui na situação de Davi, penso na minha, é óbvio. Anos também assim, ai meu Deus, já passei períodos assim de anos de angústia. E o que sustentava? Essa fé singela, essa crença de que, mesmo sem entender o que está acontecendo, Deus está no controle. Essa confiança na soberania de Deus. No meio disso, havia a tentação de ficar com raiva de Deus, de pensar, poxa vida, ou seja, onde está o teu Deus? O capeta dizendo para mim e eu dizendo para mim mesmo, puxa, é mesmo, cadê? Veja o que eu tenho feito, eu tenho tentado servir a Deus, e o que acontece? Onde está o Senhor? No final, era sempre aquela confiança, não, mas o Senhor é comigo. É você conversando com aquelas vozes que surgem dentro de você, aquelas vozes de incredulidade, e você dizendo para si mesmo, não, mas o Senhor é conosco. Fale um pouquinho consigo. Fale consigo, não deixe apenas você, fale com você mesmo. Às vezes o seu velho Adão está falando com você, mas responda a ele com fé. O seu velho Adão caído está ali dentro dizendo, será? Por que você está abatido? Você está tão desanimado? Por que você está tão triste? Converse, responda a si mesmo com fé. Responda com fé. Porque isso está em nós, né? Esse misto de incredulidade, fé, de fraqueza e força. Então, tá vendo aqui, ó, porque está batida, mas espera em Deus. É Ele mesmo falando com Ele mesmo. Faz isso. Faz isso. Começa a falar consigo mesmo aí, no seu interior. Responde com a palavra de Deus para si mesmo. Quando você mesmo se tentar, né, e o diabo aí tentar você e você abraçar essas ideias malignas, responda. Responda sim, responda com fé. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos a ti, Pai. Ó Deus, eu oro por cada um daqueles que estão passando um momento muito difícil, assim como o teu servo Davi, e eu oro que o Senhor possa estar fortalecendo o teu povo. Eu oro para que o Senhor possa estar dando ânimo, como deu a Davi. Enche-os de fé. Essa fé que nos faz subir com asas como águias, correr e não se cansar. Ó Deus, concede-nos esta fé. Nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude em nossa falta de fé, em nossa fraqueza. Fortalece-nos e coloca-nos de pé, mais uma vez. Cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, que o Senhor possa alimentá-los, fortalecê-los, enchê-los com o dom da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Não desanime. Até amanhã.